Oi! Ai, que bom que você está aqui de volta. Tô dizendo de volta porque você já assistiu a primeira parte desse vídeo, né? Não? Como assim? Vai lá, assiste a primeira parte, que é para você entender bem direitinho essa loucura toda que vai acontecer nesse vídeo. Vou te contar agora. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. O voo foi bem tranquilo, teve algumas turbulências, mas nada que tirasse o meu sorriso, porque eu ainda estava lembrando de tudo que eu vivi no aeroporto antes de conseguir estar ali. Então, dentro do avião, mesmo que o meu assento fosse o pior possível, era bem no meião e tudo, eu estava grata, muito grata a Deus. Essa história está dividida em 4 vídeos e eu te convido a assistir a todos eles para você ficar bem por dentro de tudo que aconteceu. Porque foram muitas, muitas tribulações, mas também foram muitas vitórias. Então o voo chegou aos Estados Unidos e na saída do avião todo mundo faz o mesmo caminho. Por que isso? Porque todo mundo vai ter que passar pela imigração. Vai lá, vamos lá. Indo para o controle de passaporte. Segue o caminho que tá todo mundo indo. Tá escrito também ali, controle de passaporte. Vamos passar pela imigração. Tem várias plaquinhas que você pode ir seguindo, mas a minha dica número 1, gente, é siga a multidão, porque tá todo mundo indo para a imigração. Cheguei lá, fila imensa, 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 porque não era apenas o nosso voo, vários e vários voos tinham chegado no mesmo momento, então estava uma multidão, tinha muita, muita, muita gente. Depois de esperar horas, sim, foram horas esperando, chegou a minha vez. Normalmente na imigração você tem guichês, como de banco, pensa num banco. Então, é como se fossem aqueles guichês, só que ao invés de ser um grudadinho ao lado do outro, eles têm 2 guichês, um na frente do outro. Eu não posso te garantir que é assim em todas as cidades. Eu estou te contando como foi nessa minha experiência. O agente de imigração vai me pedindo a documentação, eu vou entregando, e ele então vê que o meu visto é um visto de trabalho. Então ele pediu que eu acompanhasse até uma salinha. Salinha é um termo que todo mundo usa hoje em dia para descrever realmente uma sala pequena e eles te levam a uma sala que tem tanto o lugar onde os agentes de imigração ficam para poder fazer conferência de documentos, como também lugar para sentar enquanto você está aguardando. Enfim, é de fato uma salinha, uma saleta. Nas vezes que eu fui para a salinha, eu já fui mais de uma vez, pois é. Depois eu te conto as outras vezes. Mas das vezes que eu fui, você fica com outras pessoas e eles não proíbem que você converse, mas eles também não encorajam que você fique de papo lá enquanto está aguardando. E então chega um momento que seu nome é chamado e você tem que ir lá para pertinho de um dos agentes de imigração que vai analisar a sua documentação. Esse é um momento crucial, porque tudo que o agente de imigração falar com você, ele vai tratar como se fosse uma conversa, uma mera conversa. Na verdade, eles já estão ali, ó, de olho para saber se vai ter alguma incongruência entre o que você estava falando e o que a sua documentação está mostrando. Nessa época, gente, eu era muito inexperiente em tudo que tinha a ver com vistos, com viagens, com imigração, com tudo isso. Então, eu já vou te dar uma dica agora. Quando você estiver passando por qualquer imigração no mundo, responda apenas o que te foi perguntado. E não somente isso. Responda da maneira mais concisa possível. Mantenha suas respostas simples e seja o mais direto que você puder. Mas a Marcele, de trocentos anos, ela falava. Ela não tinha essa regrinha do seja direto, seja conciso, responda apenas o que foi perguntado. Isso aí não era regra para mim. Eu vou te contar como aconteceu exatamente esse momento, que é para você entender bem o perigo que eu corri ali. O agente de imigração já tinha visto toda a minha documentação, já tinha batido
todas as informações e tudo. Então ele disparou a seguinte pergunta: por que essa empresa escolheu você e não um americano para ocupar esse cargo? E aí, a Marcele lá do passado, ao invés de dar uma resposta direta, precisa, curtinha, não entrar em conversa nenhuma, eu fiz exatamente o contrário. Falei para ele: o meu currículo está aí na documentação. Só de você ler, você já vai entender por que eles escolheram a mim e não a um americano para ocupar esse cargo. Gente, aquele homem tinha ali, naquele momento, o poder de me mandar de volta para o Brasil. Ele poderia negar a minha entrada nos Estados Unidos. Ele estava com todo o poder ali. Ele pegou o meu currículo, que estava lá entre a documentação, e ele foi olhando tudo. E aí chegou na parte dos idiomas. Aí ele leu lá os idiomas que eu falava. Isso aqui, ó, outra dica preciosa. Esse vídeo aqui era só para eu te contar uma experiência minha, mas vai pegando as dicas, hein? Quando você estudar um idioma, mesmo que depois a sua vida mude muito e você pare de estudar aquele idioma, por favor, não abandone-o. Nem que seja 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia, mas tenha um contato diário com aquela língua. Porque senão, tudo que você aprendeu vai pegar as malas e vai te dar tchau, tchau. Então não cometam o mesmo erro que eu. Parou de estudar aquele idioma, não abandone-o. 10, 15 minutinhos por dia, mas tenha esse contato diário. Mas naquela época, meu alemão estava tinindo e ele mudou a conversa de inglês para alemão. Olha, aquilo me deixou tão chateada. Se estava ali no meu currículo que eu falava alemão, para que ele estava me testando? Como eu te disse, naquela época eu estava com o alemão assim, bem na pontinha da língua. Então, quando ele fez essa mudança e ele começou a falar em alemão, eu comecei a dar as minhas respostas em alemão também. Só que depois ele voltou para inglês. E a Marcele lá de trás, na pirraça, totalmente trabalhada na pirraça, eu continuei falando alemão com ele. Eu lembro que ele fez uma cara que hoje em dia, depois de estar morando aqui anos e anos, eu entendo que o que ele quis dizer foi isso aqui. Eu posso acabar com o teu sonho de vir para os Estados Unidos trabalhar antes mesmo dele começar. Se eu quiser, eu posso te deportar agora mesmo. Claro que ele não falou isso, mas a cara dele falou por ele. Hoje em dia, eu jamais faria algo desse tipo. Porque aquela pessoa, aquele agente de imigração, é ele quem está decidindo. Aquele momento crucial está nas mãos dele ou nas mãos dela. Está ali, ó. O sim e o não está bem ali. Tem muita gente que fala assim, mas Marcele, você não estava com visto, então já estava tudo certo, era só chegar e entrar naquele país. Não é assim que funciona. Você tem o visto? Ótimo, beleza. Mas vai ser naquele momento que você chega lá no aeroporto, aquele agente de imigração é que vai te dar o sim e o não. Inclusive tem um monte de vídeos aqui no YouTube de gente que tem o visto e já tinha até viajado para os Estados Unidos várias e várias vezes e ainda assim, no momento de entrar, o agente de imigração disse que não. Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que esse agente de imigração não ficasse chateado comigo para que eu seguisse viagem. E eu, toda trabalhada na falta de sabedoria, até o finalzinho, quando eu me despedi dele, eu dei o tchau em alemão. E vê se isso não é mesmo uma coisa de Deus, porque pelo menos naquela época não haviam muitos americanos que conseguiam falar outro idioma além do inglês. Ou por falta de oportunidade, ou por falta de vontade mesmo. Mas justo aquele agente de imigração sabia um pouco de alemão. Glória a Deus pela passagem do tempo, glória a Deus porque a gente vai orando e pedindo para que a sabedoria a cada dia fique mais nossa amiga, porque esse tipo de comportamento eu jamais repetiria. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Depois disso, eu fui liberada para seguir viagem porque eu ainda tinha um voo de conexão até chegar ao meu destino final para embarcar no navio de cruzeiro. Então, quando eu saí da salinha, quando eu saí dessa parte imigratória, que felicidade, que alegria! Eu vi a fidelidade de Deus. Eu estava pisando pela primeira vez nos Estados Unidos para trabalhar. Só que nem deu tempo de ficar curtindo muito toda essa emoção, não.
Com esse atraso que aconteceu, mais a espera na fila de imigração, mais a espera na salinha, eu perdi o voo de conexão. Depois de explicar tudo o que aconteceu, a companhia aérea me colocou em um outro voo. Mais uma vez, quando eu entrei nesse outro avião, eu estava sentindo, Senhor, ok, houve aquela primeira aventura, agora teve essa segunda com esse agente de imigração, mas deu tudo certo, também deu tudo certo, eu consegui esse outro voo, bastou de aventura. Mas não. A maior aventura ainda estava por vir. E isso eu vou te contar no próximo vídeo. E para você que assistiu até aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.